E agora vamos falar sobre o seu direito. É horrível planejar a viagem de férias e ser pego de surpresa, não é, Van? Com cancelamento de voo, mudança de horário, extravio de bagagem. São inúmeras as situações que podem acontecer aí durante esse período de férias, né? A Adria Rodrigues tem as orientações importantes para que a viagem dos sonhos ela não vire um verdadeiro pesadelo, não é isso? Adria, fala com a gente, dá essas dicas importantes. Perrengue na viagem, quem nunca, né? Eu, inclusive, já passei alguns, mas hoje, para a gente aprender um pouquinho aqui sobre como não passar perrengues na viagem, a gente vai conversar agora aqui com o Rosinaldo Mendes, que ele é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB e vai esclarecer para a gente, dar algumas dicas. A gente tem que ficar esperto para poder não cair em armadilha, não ter perrengue, não transformar a nossa viagem num pesadelo, né? Bom dia. Bom, primeira pergunta para o senhor, como não transformar a viagem num pesadelo? Como procurar uma boa companhia aérea, uma boa agência de viagem? Bom dia para o senhor. Bom dia. Em primeiro lugar, o consumidor deve ficar atento às ofertas. Primeiro, sempre procurar aquela agência, aquela empresa, aquela operadora que cumpre com as ofertas que faz. Segundo, pesquisar também sobre acessibilidade, se essas companhias, se essas empresas têm cumprido regularmente com o seu pacote de viagem que você compra. É muito comum as pessoas comprarem pacote de viagens e se deparar, na hora que chegar no destino, se deparar com o descumprimento. Aquilo não existe, de repente o traslado não funciona, o hotel não está reservado, então fique atento. O consumidor ele tem direitos. E uma das coisas que torna esse direito bem claro é a publicidade, ou seja, a oferta tem que ser cumprida. E para isso o Código do Consumidor ele tem o cumprimento forçado da oferta. Então tem que ficar atento. Bom, vamos falar também de problemas no aeroporto, né? Às vezes a pessoa está lá, tem um horário marcado, voo está marcado, mas aí atrasa e você acaba perdendo uma conexão em outro lugar. O que fazer numa dessa, hein? Pois é, as companhias aéreas, elas têm que prestar assistência em caso de atraso de voo. Atrasos até 1 hora, elas têm que prestar assistência de comunicação, informar, viabilizar a comunicação dos passageiros com a sua conexão que tiver lá na frente. E mais ainda, se o atraso for superior a 2 horas, eles têm que oferecer alimentação e acomodação. E no caso das conexões, a companhia aérea ela vai ter que arcar com esse novo trajeto por sua conta, já que a causa da conexão ter perdida foi do atraso anterior. Então, tudo isso é direito do consumidor. E as companhias aéreas, inclusive, podem realocar o consumidor em voos diferentes daqueles que estavam programados, para cumprir com a obrigação. Bom, o senhor falou agora há pouco sobre a questão de hospedagem, né? E em relação àqueles sites onde você faz o aluguel daquela casa, né? E aí a casa não está alugada. Na hora que você chega lá, opa, cadê a casa? Não tem. Você vai procurar quem? A pessoa, o site ou a pessoa que é responsável pelo anúncio? Pois é, boa pergunta. Na verdade, esse período de férias tem sido muito comum os consumidores se depararem com aluguéis de temporada, por exemplo. E aí ele vai nas ofertas pela internet e faz aquele aluguel. E quando chega, se depara com a inexistência daquele imóvel. Tem que ficar atento primeiro. Se eu fiz esse contrato direto com a oferta, com quem estava alugando, eu fiz isso com uma empresa. Então, se você fez com uma empresa, você tem que cobrar dessa empresa. Geralmente, a questão de estar disponível na internet pode ser apenas um anúncio. Tome muito cuidado, porque tem sido muito frequente o consumidor se deparar com ofertas de aluguéis por temporadas, onde o imóvel não é sequer da pessoa que está alugando. E você já pagou, já se desgastou, já deixou dinheiro perdido com isso e, infelizmente, dificilmente consegue reaver o que pagou. Tem que ficar atento, tem que procurar empresas que são tradicionais e que cumprem com a oferta daquilo que estão prometendo. Agora vamos falar um pouquinho de uma outra dor de cabeça que se chama mala, né? Às vezes você vai, despacha a sua mala e na hora volta toda quebrada. O que faz, hein? Pois é, o extravio de bagagem e principalmente perda de mala, ela tem que ser... Primeiro, o consumidor tem que ficar atento. Registrar, antes de embarcar, registrar, fazer filmagem da sua mala. Se tiver pertences de valor dentro, fazer a declaração desses valores para que numa posterior extravio ele possa pedir indenização. As companhias elas dão até de 7 a 21 dias para resolver esse problema. Se o consumidor não tiver essa resposta nesse prazo, ele pode buscar a justiça, ajuizar uma ação ou os órgãos de proteção do consumidor para ter o ressarcimento. É um direito do consumidor.
Bom, e para quem compra com bastante antecedência, né, a sua viagem, planeja ali direitinho, quais são as dicas para essa pessoa que compra com muita antecedência, mas às vezes sofre aí uma variação de preço, né, uma passagem foi cancelada, é remarcada, quais as dicas para essas pessoas? Primeiro, se você comprou com antecedência, o seu direito está garantido. Agora, fique atento, porque se a empresa cancelar unilateralmente, porque mudou de preço e ela quer lhe cobrar alguma diferença por isso, isso é uma prática abusiva. O consumidor ele deve exigir o cumprimento da sua obrigação, daquilo que ele comprou com antecedência, exatamente para ele se programar. E é interessante também ficar atento, porque nesse período de férias é uma alta temporada. É muito comum as empresas não conseguirem cumprir com a sua oferta decorrente de variação de preços, para tirar mais lucro. Então, isso é uma prática abusiva. O consumidor ele deve exigir o cumprimento forçado da obrigação que está lá no artigo 35 do CDC. E ele pode fazer isso, pode denunciar, inclusive, se a empresa descumpriu essa oferta, ele pode denunciar no PROCON mais próximo ou entrar na justiça se assim for necessário. Aí, muito obrigada pelas suas informações, dicas valiosas para você não ter aí problema nas suas férias, né, nas suas viagens. Aí é importante planejar, fazer com antecedência, ficar atento aos seus direitos, também aos seus deveres, né? E é isso. Boas férias aí para todo mundo e sem perrengue, assim a gente espera. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso mesmo. Obrigado, Adria, pelas informações, as dicas importantes. Agora você falou numa questão muito importante, seus direitos e seus deveres, porque é preciso também você ficar atento aos deveres. Por exemplo, chegar com horário de antecedência, 1 hora antes do voo e entre outras coisas, para você também ficar dentro da legalidade, cobrar o seu direito, mas cumprir também os seus deveres. Obrigada, Adria, pelas informações.